Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. Segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, vamos falar aí da contratação do novo volante do Vasco, o Rômulo, jogador que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco e fez muito sucesso por aqui. Se envolveu em polêmica quando retorna ao futebol brasileiro e vai ao Flamengo. Naquele período o Vasco também tentou a sua contratação, mas ele preferiu jogar no rival, não conseguiu jogar, teve problemas de lesão de joelho, teve no Grêmio também. Vou dar detalhes para vocês, tanto da negociação do retorno, como também números do Rômulo nos últimos anos e também algumas situações contratuais. E a nota oficial do Vasco e a nota oficial também do próprio Rômulo, falando sobre o seu retorno ao Vasco. Inclusive, dois companheiros dele de Vasco, que foram campeões com ele na Copa do Brasil, o parabenizaram também. Bom, antes de eu trazer as informações do Rômulo, só fazer uma breve menção aqui. Hoje é aniversário de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Tive a oportunidade de estar com o Roberto duas vezes, um cara que sempre foi muito gentil e cordial comigo. Tenho muito orgulho, inclusive, dele seguir lá o nosso Instagram, sempre dar uma olhadinha nos stories, até me assusto assim, quando eu vou dar uma olhada ali nas pessoas que assistiram os stories. Tem lá Alex Teixeira, Roberto Dinamite e outros grandes ídolos do Vasco. Então é até meio estranho pra mim, né, que pô, sou um torcedor do Vasco, se ligar nessa parada aí. Mas, Roberto, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e que você possa ter aí um aniversário maravilhoso e abençoado por Papai do Céu. Inclusive, essa camisa que eu estou utilizando aqui nesse vídeo é em homenagem a você. Essa camisa aqui é uma camisa retrô do primeiro título brasileiro do Vasco, em 1974. A gente teve você, Roberto, comandando a nau vascaína pelo nosso primeiro título brasileiro. Então, que Deus abençoe e tamo junto. Bom, galera, vamos falar agora da situação do volante Rômulo. Antes de eu trazer um pouco mais de informações para vocês aqui, minha opinião, etc., eu gostaria de ler para vocês a nota oficial do Vasco quando anunciou o jogador. Dentro da própria nota já vai ter muito detalhe e muita informação do contrato do jogador. Então é interessante vocês ouvirem. Confere aí. Dando prosseguimento ao processo de reformulação do elenco, o Vasco da Gama fechou nesta terça-feira sua 7ª contratação para 2021. Trata-se do volante Rômulo, de 30 anos, cria das divisões de base dos Gigantes da Colina e que defenderam as cores do Xinzhuang Evergreen da China na última temporada. O jogador assinou o contrato até o próximo dia 31 de dezembro. Natural de Picos do Piauí, Rômulo iniciou sua trajetória no Porto de Caruaru, onde disputou 3 edições da Copinha. Foi durante o tradicional torneio de base que o piauiense despertou o interesse do Vasco da Gama, por quem foi contratado em 2009 para defender o time sub-20, e não demorou muito para se destacar. Foi um dos principais nomes na conquista do torneio OPG no mesmo ano e do Campeonato Carioca da categoria em 2010. Foi promovido aos profissionais após o título estadual sub-20 e assumiu a titularidade durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Se manteve entre os 11 iniciais em 2011, quando foi destaque da equipe campeã da Copa do Brasil e vice-campeã do Brasileiro. Deixou o Almirante com destino ao Spartak Moscou da Rússia no ano de 2012, após ser medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres com a seleção brasileira. Retornou ao Brasil em 2017 para atuar no Flamengo e passou pelo Grêmio em 2019, antes de se transferir para o futebol chinês. Com 8 gols em 106 partidas, além de passagem pelas seleções sub-23 e principal, Rômulo retorna ao Vasco da Gama com um contrato de produtividade e um salário fixo abaixo dos padrões tradicionais. O contrato possui ainda uma cláusula que garante o Gigante da Colina seja remunerado com uma quantia 20 vezes maior que seu salário fixo em caso de saída
para o exterior. Bom, vou trazer para vocês a fala do Rômulo também, mas antes, deixa eu trazer um pouco mais de informações para você. Informação apurada pelo companheiro Lucas Pedrosa da Band. O jogador tem uma cláusula no seu contrato, aonde em caso de lesão, se ele ficar fora por um determinado período, o Vasco pode rescindir o seu contrato. Inclusive, tem uma opção de paralisar os seus pagamentos até que ele se recupere da contusão. Outro detalhe interessante também apurado pelo Lucas Pedrosa. Ele tinha uma proposta para jogar no futebol japonês para receber 6 vezes mais do que a proposta que ele recebeu do Vasco. O jogador optou em vir ao Vasco para poder participar desse projeto de reconstrução do clube e também voltar a São Januário. O clube é onde o revelou, ele gostaria muito de estar jogando novamente com a camisa do Vasco. Então abriu mão de dinheiro e aceitou inclusive o contrato que o Vasco quis lhe oferecer. O Rômulo, como vocês ouviram aí na nota oficial, vai ter um salário bem abaixo inclusive do que o Vasco vem pagando e também por produtividade. E o contrato dele vai apenas até dia 31 de dezembro do final do ano. Vou até já adiantar um pouco da minha opinião. Acho que o Rômulo é uma contratação do tipo aposta. É um jogador que tem 30 anos de idade, faz 31 no mês de setembro e devido às condições, salário bem baixo, produtividade, o medo que a gente tem é dele se lesionar. Numa eventual lesão, o contrato dele fica suspenso. Se demorar muito a recuperar, o Vasco pode rescindir o contrato. Então o Vasco fez todas as amarras necessárias para fazer essa aposta no Rômulo. Então, mediante todo esse contexto, eu acho sim uma boa contratação. O Vasco estava indo atrás de um jogador um ano mais velho, 31 anos de idade, que é o Michel, que não tem nenhuma identificação com o Vasco. Na última temporada, jogou acho que 5 partidas, teve uma lesão grave pelo Fortaleza, já não atua há 1 ano e 2 meses, e o jogador que faz ali a mesma função. A diferença do Rômulo para o Michel é que o Michel é canhoto e o Rômulo é destro. O Rômulo tem uma identificação com o clube, já foi campeão aqui, então acho mais interessante, já que é para apostar, porque para mim o Michel seria a aposta também. O Michel não aceitaria um salário tão baixo como o Rômulo aceitou. Então o Rômulo vai se encaixar também no perfil de time que o Vasco monta para esta temporada. Que é o quê? Jogadores que estão querendo dar a volta por cima e se reencontrar na sua carreira. Então você tem aí Marquinhos Gabriel, você tem também o Vanderlei após uma passagem frustrada agora pelo Grêmio, o Zeca também, que surgiu como um grande talento e não vem conseguindo desempenhar o seu futebol, nem no Bahia, nem no Inter. Então você começa a juntar esses jogadores que têm qualidade, me lembra um pouquinho o que o Renato Gaúcho fez no time que ele montou e foi campeão da Libertadores em 2017. Você tinha muitos jogadores ali em baixa, Leonardo Moura, Cortez, Jael, o próprio Lange também, que veio de São Paulo, Michael, era a série de jogadores ali de boa qualidade técnica, mas deviam passagens péssimas pelos clubes onde ele passava e reencontrar o seu futebol na mão do Renato Gaúcho. Um fato curioso aqui que me preocupou assim que eu vi a notícia. Caraca, o Rômulo é um jogador que tem um histórico muito grande de lesões. E agora? Mas, na última temporada, pelo menos agora no futebol chinês, ele jogou 37 jogos, é um número alto. Desses 37 jogos, 29 ele foi titular, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Eu não estou preocupado aqui, óbvio que o futebol chinês não é parâmetro para a gente discutir se ele foi bem ou mal na China e pode vir bem aqui no Vasco. A minha preocupação mesmo em trazer esses dados para vocês é se o Rômulo tem conseguido jogar. Porque no Flamengo e no Grêmio ele quase não jogou. Então a minha preocupação é, o Rômulo está voltando a fazer quantidade grande de jogos, ele não está se lesionando e pelo menos na China ele jogou, né? Conseguia jogar com regularidade sem se machucar. Então essa é a minha maior dúvida. Qualidade técnica a gente sabe que ele tem de sobra. E ainda é novo, o Rômulo tem 30 anos, faz 31 só no final do ano. Então idade, pelo menos, ele tem ainda bastante lenha para queimar. Feito todas essas considerações que eu trouxe para vocês aqui, acho sim que o Rômulo é uma boa contratação. É um jogador que vem aí no quesito aposta, é um jogador que o Vasco tomou muito cuidado para amarrar muito bem o seu contrato, então o Vasco tem risco baixo caso o Rômulo não consiga jogar por aqui. Então quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você achou da contratação do volante Rômulo. Eu vou ler para vocês agora o que o jogador disse nas suas redes sociais
Confere aí. Não tenho palavras para agradecer ao clube por esta nova oportunidade. Lá atrás, quando estava no Porto de Caruaru, o Vasco me descobriu, apostou em mim e acreditou no meu potencial. Se conseguir coisas grandes no futebol, disputar uma Olimpíada, chegar na seleção brasileira, jogar na Europa e ajudar a minha família, foi por conta do Vasco. Vivi momentos incríveis aqui dentro. Aquela recepção depois do título da Copa do Brasil jamais saiu da minha cabeça. Vai ser um prazer imenso vestir essa camisa novamente. Também não vejo a hora de pisar em São Januário, sentir o calor da torcida. Estou voltando para a minha verdadeira casa e me sinto extremamente feliz por isso. Hashtag volta pra casa, hashtag raiz é ser Vasco. Bom, e dois ex-companheiros dele de Vasco no título da Copa do Brasil desejaram boa sorte a ele, eu vou colocar para vocês na tela. Tanto o meia Felipe Maestro, quanto a muralha da colina, Fernando Praz. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Amanhã o Dieguinho volta aí com mais informações para vocês, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixe seu like. Se não gostou também pode deixar o seu dislike. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ficar muito bem informado de tudo aquilo que rolar no Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento Dieguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!